Prezados e amados irmãos, é uma satisfação muito grande a qual nos envolve em uma posição bastante efetiva quanto aos questionamentos espirituais. Por isso que nós nos encontramos aqui. Nós viemos com o objetivo: adorarmos o nosso Criador, elevarmos o nosso pensamento, a nossa alma, a envolvimento diretamente com os santos, que são anjos de luz, com os anjos propriamente dito, que vêm a desígnio do trono do Criador para este ambiente, para fazer neste momento uma reunião. Então eu agradeço a presença de cada um que está neste momento já sendo participante desta reunião. Agradeço a presença também dos nossos amigos e irmãos internautas, também pela sua audiência. Eu desejo que todos possam sair não só daqui, mas também aqueles que nos acompanham dos seus lares preenchidos pela graça, pela unção e pelo amparo do nosso Deus, do seu Filho amado Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, anjo de luz, e de todos os outros santos, junto com a nossa Mãe Virgem Maria, nossa Santa Avó. Convido por gentileza os presentes a colocar-se em pé. Nós vamos oficializar a nossa reunião dessa oportunidade fazendo uma oração. Convido para fechar os olhos. Assim nós não distraímos, curvamos a cabeça, sinal de reverência aos anjos do nosso Deus. Elevamos nossas mãos para a nossa própria transparência e dizer que estamos preparados para receber já a santa inspiração do alto céus. Então, falamos com Ele. Pai, nosso bondoso Criador, para nós uma alegria saber que subsistimos neste mundo. Fomos criados e hoje executamos junto com o seu Filho amado, junto com a serva do Senhor, a Santa Vó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo e muitos anjos dos céus e santos, a sua obra neste mundo. Foi um projeto magnífico, foi um projeto de esperança, que o Senhor a criou para determinar as circunstâncias de sua santa vontade. Aqui nós estamos presentes nessa reunião porque queremos abrir nosso entendimento ainda mais, mesmo que muitas vezes palavras sejam repetitivas para nós, mas seremos o ombro amigo, o suporte daqueles que estão ao nosso lado, daqueles que estão nos acompanhando através da internet, daqueles que em lugares longínquos, em outras oportunidades, repentinamente por uma escolha de amor, ou até mesmo por um motivo de sofrimento, buscam encontrar a paz para o seu coração e sua alma, e através de uma mensagem, de um envolvimento semelhantemente a este, ou através da própria internet, eles terão este conforto, ó Pai. Aí, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, como ministradores dessa igreja nesses dias, como profetas destes tempos do fim, tempos da regeneração, nós queremos rogar que a sua presença seja indispensável para este momento. E nós queremos ser dominados totalmente pelo seu poder, pela sua glória e pela sua unção. E assim, tudo que será feito aqui,
que seja realmente de acordo conforme a vontade dos céus. Então faremos a vontade do Senhor Pai e podemos continuar falando que o Senhor realmente é nosso Pai. E estamos dispostos a aceitar tudo que o Senhor tem para nós oferecer, seja através das mensagens, do envolvimento dos hinos e a nosso próprio sacrifício para estarmos nas nossas reuniões e permanecermos efetivamente fazendo a conclusão de sua obra na terra. Honra e glória seja dado ao teu altíssimo nome e declaramos iniciado esta reunião. Amém. Vamos cantar o hino de número Igreja Forte? Os irmãos que têm seus lugares poderão assentar-se. Irmãos, em prosseguimento eu chamo-os para cantar os hinos de nosso inário. O primeiro deles tem como número 47, o título: Eu sou santo e vivo com Deus. Eu sou santo, vivo com Deus, e por isso venço o mal. Não há nada que me possa vencer, pois eu tenho poder celestial. Quem quiser ter paz, ser feliz, ter saúde e consolação, seja santo e viva com Deus, e Jesus lhe dará proteção. Vamos cantar ainda de número 51, O mal não pode nos vencer. O mal não pode nos vencer, nós reinamos com Deus. Deus reina sobre nós, nós somos do reino dos céus. Em nós sempre existe a santidade, existe o real poder de Deus. Por isso é que sempre nós vencemos, nós somos do reino dos céus. Cantaremos ainda de número 58, Ó povo apostólico avante. O povo apostólico, avante sem nada temer. Somos soldados de Cristo, para sempre vencer. A nossa
encerramos cantando o número 131 de nosso inário com o título Vamos Combater. Chamados para este ministério, com amor e santidade devemos trabalhar. Com Jesus o poder celeste, muitas almas temos que salvar. Servimos neste ministério santo, porque sabemos que é o Consolador. Vamos, obreiros apostólicos, vamos lutar com fervor. Vamos combater o bom combate, até Jesus nos levar. Vamos servir a Santa Rosa e guardar a fé para nossa coroa ganhar. Amém. Irmãos, dando continuidade à nossa reunião desta oportunidade, nós vamos ter também as apresentações pelos irmãos do coral. Eles trazem para nós uma mensagem que tem o título Vem, meu amigo. Vamos acompanhar.
esta igreja tem o mais completo poder para te fazer feliz em todo o seu viver, obedecendo a Jesus e a Santa Rosa de coração. A vida, a paz e o amor sempre te Ainda continuamos a nossa reunião desta noite, tendo a oportunidade de ouvir mais uma apresentação através de um solo, e traz o título Santo Aldo, uma nova esperança. Santo irmão Aldo, o teu poder está sobre nós para libertar, para salvar aquele que em ti confiar. Se entregar nas tuas mãos e esperar humildemente, paciente, obediente e com fé aguardar. Sinto que as tuas virtudes irradiam quando me coloco a orar, a suplicar e teu nome clamar. Sinto tua força divina, tua paz, o teu alento, a tua unção. Nas horas difíceis sinto a me amparar.
alcançar o objetivo de um dia ao céu chegar. Uma doutrina, uma disciplina deixou para me purificar. Me ensinou como crer em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Voz, a ser fiel e aceitar a santa doutrina que nos trouxeste do céu. Sinto que o nosso Jesus ao teu lado sempre está ali a ajudar na sua missão de preparar esta igreja pro céu. Vejo esta igreja crescer na fé, na vida, na esperança de alcançar a glória divina de um dia ir contigo morar. Quero sempre o teu nome honrar, obedecendo os teus ensinos, para poder merecer tua santa unção. Sendo assim, sendo participante do ministério que de ti recebi, para cantar para o teu nome e da Santa Voz a este mundo mostrar que teu poder vem do céu, que vem de Deus, vem de Jesus, último profeta, nova esperança para a salvação. Supremo pastor deste rebanho, profeta amado, apostólico, és tu, ó meu querido e santo irmão Aldo. Profeta, santo profeta, uma vez condecorado, com a coroa de glória, não terá mais fim o seu ministério. E aí, nesse profeta, ele trouxe muitos ensinamentos, para todos nós, e de acordo conforme a possibilidade de cada um, o seu entendimento. E eu pego uma mensagem do nosso santo profeta irmão Aldo, logo de início aqui deste boletim, e ele vem chamando nós já para uma situação bastante, eu digo assim, especial. Porque, irmãos, o profeta,
Um profeta, ele tinha um diálogo muito íntimo com um ser muito superior, inclusive a nós outros. E quando se trata desses assuntos, não só requer nós lembrarmos, mas requer que nós entendamos que estamos nós posicionados a uma situação referente ao momento. É esse momento de necessidade, é esse o momento de envolvimento, é esse o momento que requer de cada um de nós uma atitude muito coerente quanto a ele. Então eu chamo os irmãos, se quiserem ouvir a mensagem deste profeta, eu chamo os internautas, se quiserem acompanhar essa mensagem, venham comigo para a leitura. E ele diz assim: estimados irmãos, nosso santo irmão Aldo, ele deixou ensinos valiosos sobre o valor de nossa igreja. Isso porque ela é uma obra de fé e de caridade. E nos aconselhava como nós devemos amá-lo, como nós devemos lutar por essa obra de grande valor para a salvação de muitas almas e para a glória de Deus, o nosso Pai, e seu reino. E assim ensinou o santo querido irmão Aldo, dizendo assim para nós: se lhes ensino sobre o dever sagrado de contribuir para a nossa igreja, é porque o apostólico ele precisa ser caridoso. Pois eu sempre tenho ensinado a esta igreja apostólica que ela é uma obra de fé e de caridade. Fé, porque nós preparamos o coração do nosso povo para que tenha um perfeito conhecimento do poder de Deus, do seu reino, da sua justiça e dos seus ensinos. E caridade? Caridade, porque a nossa missão é salvar o pecador, é ajudar os humildes de coração a vencer os problemas da vida, a vencer o pecado e ter sabedoria dos céus para saberem como proceder em seu viver. Portanto, nós lutamos para unir os corações, para terem felicidade e paz na família, para que os enfermos possam ser curados pela fé no poder de Deus e dos seus santos poderosos, e para santificar um povo para o reino dos céus. Essa é a missão de nossa igreja. Portanto, cada apostólico deve contribuir com suas ofertas e seus dízimos, fazendo sempre com amor e dedicação e desprendimento, tendo misericórdia dos que sofrem, dos que estão dominados pelo poder do mal, dos vícios, para que eles tenham oportunidade de conhecer a nossa igreja, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Santos poderosos que Jesus, nosso Senhor, formou em nossa igreja para a salvação de almas preciosas para Deus o Pai, e fazendo assim os irmãos e irmãs estão praticando a verdadeira caridade, pois fazendo com todo o amor irão colher os frutos preciosos para a sua alma, para o seu lar e sua felicidade. Portanto, o nosso santo irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, eles precisam de um povo que saiba fazer a caridade e que ame a sua igreja com o seu próximo, para que possam salvar muitas almas e santificá-las para que herdem a salvação e a vida eterna. É por esse motivo que o Santo Irmão Aldo ele sempre apelava ao nosso coração, a fim de nós contribuirmos para o sustento da obra gloriosa de nossa igreja, esta que vem sendo realizado em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, para a salvação e a felicidade dos humildes de coração, que procuram o caminho para os céus. Assim também, nós do Conselho Deliberativo continuamos apelando ao vosso bondoso coração,
para ajudar a levar avante a obra de nossa igreja e que ela cumpra sua missão como uma obra de fé e de caridade, para a salvação de milhares de almas pela missão sublime que a nossa igreja tem. Receba o nosso abraço fraternal com as preciosas bênçãos de Deus, o nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do pastor por excelência, o nosso santo irmão Aldo. Irmãos, aqui está uma mensagem, aqui estão os ensinos do nosso profeta. E quando nós acompanhamos essa mensagem, e se nós focalizarmos nela, nós vamos entender alguma coisa muito preciosa aqui, inclusive quando se trata alguns ensinamentos que o nosso mestre, aquele que nós chamamos de educador, que conhecia e conhece a razão de todo o ser humano e a razão do Pai, aquele que espiritualmente se disponibilizou para ser martirizado, para fazer com que aquelas gotículas de sangue derramado naquela cruz do Calvário pudesse entrar em nós e através dela nós fôssemos resgatados e germinados novamente para uma nova vida. E uma nova vida que ela não é mais aquela que era anteriormente. Uma nova vida que eu tenho que estar demonstrando todos os dias, particularmente para todas as pessoas. E tanto na maneira de expressão material, como moral, como educacional, todas elas. O que diz essa mensagem aqui? Irmãos, essa mensagem do Santo Irmão Aldo, ele está fazendo uma conclusão de uma palavra do mestre que ele disse assim: dai a semente ao que semeia, mas dai a ele também o pão. Ou seja, sustenta-o, porque não adiantaria de nada eu falar que eu participo de uma obra de caridade, de fé, se eu não tenho um instrumento para acompanhar aquilo, dar o suporte para ele. Vamos dizer que em muitas oportunidades eu falo, olha, escuta o programa Hora Milagrosa. Eu mesmo saindo de localidade, ou acompanhando, ou conversando com algumas pessoas, e elas vêm pedir indicação, olha, eu vi falar dessa igreja, como que é? A minha mãe, o meu pai, o meu avô, o meu tio, eu escutava esse programa, olha, volta a escutar. Nós temos. Temos. O que o Santo Irmão Aldo estava falando assim? O que é obra de caridade? O que é dar a semente? A semente foi lançada, eu falei da hora milagrosa. Eu falei do poder da transformação. Mas agora eu tenho que sustentar aquilo. Eu vou ter que continuar, irmãos, automaticamente nós, apostólicos, nós fomos escolhidos para essa missão. Nós fomos escolhidos para falar, para colocar nossos filhos, mas também nós fomos escolhidos para dar suporte. Então nós não podemos baixar nossos braços só dizer, olha, é assim. Eu tenho que manter. Eu vou ter que manter essa mensagem no ar. Eu vou ter que manter minha estabilidade de filho de Deus aqui, participando das reuniões. Eu começo a trabalhar, irmãos, embora sejam voluntários da nossa igreja, sejam pessoas que realmente se levantam com destinos, com preposições, para oferecer sua participação, sua parcela de contribuição para o reino dos céus. Um ato de amor. Um ato de ajudar na reeducação espiritual das pessoas e na reeducação moral também. E aí a mensagem vem e diz assim, ela diz assim, portanto, nós lutamos para unir os corações.
Esses corações precisam ter o quê? Felicidade. Eles precisam encontrar numa mensagem de um programa, eles precisam de encontrar dentro do tabernáculo santo uma mensagem ou alguma coisa que traga a ele uma posição dele, às vezes uma tomada de posição dele, que traga a ele um processo de paz. E aí, sendo ele na família, os enfermos a crer divinamente no poder de Deus, sendo atuante e espiritualmente podendo fazer uma visita. Porque quando uma pessoa liga um programa radiofônico Hora Milagrosa, quando a pessoa está escutando o hino, a posição do reino do céu sobre aquela pessoa já começa a ser diferente, porque ele se coloca lá. Aí entra aquela mensagem de Jesus: eis que bato na tua porta, deixa eu entrar. Irmãos, quando a pessoa abre, eu quero ouvir, eu quero escutar, eu quero anunciar, eu quero estar ali. Jesus disse: eu bati aqui, abriu, opa, deixou eu entrar. Então deixa eu passar contigo alguns momentos, e eu vou fazer algumas coisas no seu cérebro, no seu pensamento, na sua alma, no seu espírito, que os homens não podem fazer. Mas alguém deu a oportunidade a eles, para eles terem essa posição diante dos homens e diante do próprio Criador. O Criador está esperando. A missão é nossa, junto com Ele, obviamente. Mas a material de nós fazermos com que realmente possa chegar uma mensagem de esperança está na minha mão e na sua. Está na mão do povo apostólico. Então, por isso que contribuir para a nossa igreja não é só um ato de ir lá e simplesmente dizer: eu vou fazer isso. Não. Não é só jogar, irmãos, na salva aquilo que realmente, às vezes, hoje é isso. Eu tenho que estar analisando para quantas pessoas eu consegui já falar da Santa Avó, para quantas pessoas eu indiquei a respeito de um programa Hora Milagrosa, para quantas pessoas eu indiquei a posição dela poder vir participar de uma reunião. Preciso manter essa porta aberta. Então eu preciso estar estabilizado de acordo conforme aqueles critérios a qual eu fui destinado a oferecer o que realmente eu sinto para oferecer. E se eu realmente quero assegurar essa fé no mundo, então eu vou fazer. Obviamente, torna-se uma missão. Eu fui destinado para isso, então eu vou fazer, eu vou concluir. Enquanto eu estiver pisando nesse chão, enquanto eu abrir meus olhos materiais e enxergar as pessoas, enxergar os sofrimentos, eu vou estar em conclusão de que realmente eu preciso fazer alguma coisa por alguém. E aí, a nossa obra de fé e de caridade que o Santo Modo tanto falou e tanto pregou, concretizando com a mensagem de Jesus. Dai a semente, mas dai o pão para ele também, ou seja, sustenta ele até ele fortalecer. No momento em que ele germinou essa semente dentro do seu coração, no momento em que ela está em flora, que ela está no ponto de receber a unção poderosíssima de transformação e poder se colocar diante de Deus como um filho e dizer: agora eu vou assumir a minha posição de filho de Deus, nós precisamos estar ali incentivando. Deixe essas mensagens nos seus corações. Convido os irmãos para curvar a cabeça, fechar os olhos e faremos uma breve oração. Santa Avó Rosa bendita, neste momento a qual nós nos posicionamos diante dos céus também para o envolvimento, o trabalho, a disposição, eu rogo à Senhora que cuide de todas as famílias, de todas as almas que sedentas estão também pela sua graça, pela proteção e o amparo do nosso Mestre Jesus, de Maria Santíssima, mas que procuram incansavelmente uma resposta mais correta, mais certa, nesta hora de oração, nesta hora de regozijo e de paz. Vó, entregamos nas suas mãos os nossos donativos e consagramos em nome de Deus, para que essa obra seja realizada com sucesso, e o nosso Pai se alegre com os nossos pensamentos, com a nossa disponibilidade e com a verdadeira missão que temos de concretizá-las. E assim, que seja recebido pela Senhora e pelo Santo Irmão Aldo e por Jesus todos esses donativos, porque é para honrar e glorificar o nome de Deus, é para estabilizar a missão que temos e mantê-las em atividade neste mundo. Amém. Irmãos, as irmãs passarão as salvas,
e assim que elas passarem as salvas, ou enquanto elas estiverem passando as salvas, eu vou fazer a leitura de alguns avisos, né, sobre o batismo. Informamos a todos os irmãos que não teremos possibilidades de realizar o santo batismo agora em maio, conforme estava programado. Porém, faremos todo o esforço para realizá-lo no dia 2 de setembro próximo. Informamos que a festa da coroação do Santo Irmão Alto em nossa sede ela está confirmada. Na quarta-feira, no dia 3/5, festa do chá. Na quinta-feira, no dia 4/5, reunião de oração. Na sexta-feira, dia 5/5, festa de coroação do Santo Irmão Aldo. E no sábado, dia 6, reunião especial. Dia 7/5, Santa Comunhão. Os irmãos das congregações que desejarem participar, entrem em contato com o responsável de viagem da sua congregação para serem feitas suas reservas. Irmãos, nós vamos ouvir pelos irmãos do coral um hino com o título Sempre a Cantar. Conceda um bom dia, que me guarde e me livre de todo mal. Peço que a Santa Rosa me proteja no meu caminho por onde eu passar. Peço suas bênçãos para o meu lar e para minha igreja, e muito feliz saiu cantando para trabalhar. Sempre alegre, sempre feliz, viva cantar. Sempre alegre, sempre feliz, viva cantar. Sempre cantando, sempre louvando, sempre exaltando. Eu quero estar a Santa Rosa que do céu para mim vai dar. E quando a noite vem chegando, se finda o dia de constante labutar, para o meu lar eu vou regressando pelo caminho, sempre, sempre a cantar. Quando chega a hora de dormir, com todo amor a Santa Rosa eu vou orar, lhe agradecer por todas as bênçãos e por mais um dia, pedindo a ela uma noite feliz com muita paz. Sempre alegre, sempre feliz, viva cantar. Sempre alegre, sempre feliz, viva cantar. Sempre cantando, sempre louvando, sempre exaltando. Eu quero estar a Santa Rosa
labutar. Para o meu lar eu vou regressando pelo caminho, sempre, sempre a cantar. Quando chega a hora de dormir, com todo amor a Santa Avó Rosa eu vou orar, lhe agradecer por todas as bênçãos e por mais um dia, pedindo a ela uma noite feliz com muita paz. Sempre alegre, sempre feliz, viva cantar. Sempre alegre, sempre feliz, viva cantar. Sempre cantando, sempre louvando, sempre exaltando. Eu quero estar. A Santa Avó Rosa que vem do céu. Irmãos, vamos ter a oportunidade ainda de acompanhar mais uma apresentação pelo coral com o título Meu Caminho. E quando me vejo cercado pelo inimigo para me atacar, então eu clamo pela Santa Rosa e o seu nome santo, com fé
Irmãos, internautas, é tão interessante essa vida em que estamos vivendo. Ela também torna-se tão emocionante quando a gente começa a entender um pouco mais a respeito da parte em que refere-se a esse universo. Nós olhamos para o ar, nós olhamos para cima, nós enxergamos o espaço sideral, nós chamamos céus. Nós falamos céus azul, cravejado de luz, né? Sabe por quê que a gente chama de céus esse ambiente? É porque não tem medida. Ele é um local, ele é um ambiente que não se mede. Não tem como saber. Não tem como contar as estrelas. É cheio de mistério. Já pararam para pensar o porquê que nós chamamos de céu? Só que o local onde que Deus vive, onde o Criador, deve ser tão distante daqui, mas Ele se aproxima tanto da gente, como uma obra espetacular que Ele criou, e inclusive Ele sempre trabalhou para a execução de seus planos, a execução de suas atividades, que Ele envolve parte dos seus anjos. Nós não estamos falando, irmão, de algo que ficaria vago pelo universo, simplesmente pelo fato de alguém, outros, coordenarem totalmente. Não. Ele quer nós juntinho dele. Seu filho veio para cá, veio para este ambiente, nessa distância, nas circunstâncias em que a humanidade se encontrava, justamente porque Ele quer a gente perto dele. Não é outros motivos. Agora, o fato, na verdade, é quão perto eu preciso querer estar dele. Porque uma coisa é o fato dele querer estar perto de nós. Outro fato é nós querer ficar ali onde que nós estamos, ou dar um passo para frente para se aproximar dele. Aí, com justiça, com amor, com cuidado, com cautela, Ele formar espíritos especiais. Esses espíritos especiais foram colocados naturalmente neste mundo, nos seus corpos físicos, assim como nós temos o nosso. Só que os espíritos especiais, para que eles pudessem destacar no meio da humanidade, dos homens, ser vistos. E através de ser vistos com atitudes realmente que trouxessem aos que acompanhavam uma tranquilidade, uma certa paz, um carisma, um sentimento de amor, de carinho, Ele ainda ofereceu mais. Ele jogou palavras nos lábios dessas pessoas. Eles têm o nome de profetas. Um é a Santa Avó, foi chamado de Consolador. Outro foi o Santo Irmão Aldo, sem contar com a quantidade que nós tivemos para trás de nós, desses espíritos diferenciados, com prepotências muito maiores do que as nossas, muito mais especiais. E eles trouxeram grandes resultados para Deus e fizeram grandes obras aqui neste mundo.
Aí eu dizer aos irmãos, o porquê que nós olhamos para o universo e começamos a analisar, a pensar, a observar? Porque nós queremos entender alguma coisa. Isso nós fazemos se nós queremos entender alguma coisa. É tão interessante, né? Uma mensagem, por exemplo, como esta. Quinta-feira já foi mencionado alguma coisa a respeito disso. Hoje, novamente, ela vem, mais uma vez, para nós discernirmos ou discernirmos alguma coisa. Vamos ver o que ela está dizendo para nós? E ó, tem palavras do profeta. Deus colocou palavras nos seus lábios e ele disse, olha, eu vou repassar a quem quiser me ouvir. Aí Jesus disse assim, quem tem ouvidos ouça o que esses espíritos diz às igrejas. O que esses espíritos diz às igrejas, ou seja, cada um no seu período de tempo. Esses espíritos especiais, condecorados por Deus para ser alguém diferenciado, ele vai falar. Então quem tem ouvidos ouça. Irmãos, Jesus não estava falando assim, todo mundo tem ouvido, não. A questão quem tem ouvidos ouça é porque uma frase muda todo o conceito dessa especulação. Muitos verão, mas ficarão cegos. Muitos ouvirão, mas são surdos. Olha a posição que ele falou, porque a questão de ver, de enxergar ou de ouvir, quando se fala em algo realmente que é da parte do Criador, do universo, daquela aproximação que eu quero ter com Ele, ela muda totalmente esse conceito. Então por isso que cada vez que nós falamos alguma coisa a respeito desses assuntos, é muito bom toda a irmandade, é muito bom os internautas. Eu tenho alguma coisa para fazer, quem sabe o internauta na casa, tem um momentinho, a leitura, acompanha. Esse quem sabe seja um momento que vai modificar uma atitude nossa, de amanhã em diante. Vamos ver o que ela diz para nós. O juízo temerário. Chama-se de juízo temerário o julgamento apressado. Olha o que diz, o julgamento apressado. Ele torna-se arrogante, baseando-se em impressões, em informações de segunda mão. E ele precisa ser trazido à tona e examinado. Para julgamento, para ele não ser temerário, ele precisa ser trazido à tona e examinada. Por trás do juízo pode estar inveja, ciúme, competição e o desejo de vingança. O mandamento de Jesus no Sermão da Montanha, ele é claro. Sermão que ficou registrado e ele chama, diz, gente, naquela época, sem um aparelho receptor que transmitia instantaneamente mensagens de um lado para o outro, sem isso, Jesus pegou a palavra, observando todos, conhecendo o coração e o entendimento de cada um, até a posição que cada um se posicionava, ele disse assim, não julgueis para não serem julgados. Porque o juízo com que julgardes, serei julgados. Com a medida com que tiverdes medidos, vós hão de medir a vocês. E por que reparás tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? Como dirás ao teu irmão, me tira o argueiro do teu olho, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando com uma trave no teu?
Primeiramente, tira aquele que só não está no seu. Aí depois se posiciona para tirar o do seu irmão. Essas palavras de Jesus, eles ensinaram e eles corrigiram homens daquela época que eu falei aos irmãos, que não tinham nada além de uma simples conversa, um passando para o outro assim pessoalmente. E a dificuldade dela tornar-se expansiva da maneira que hoje existe, ela é muito mais pequena. Irmãos, muito mais pequena. Hoje, a nível mundial, a notícia sai do outro lado do mundo, nós não sabemos se é certo ou se não é. Ela chega até nós. Então, essas palavras elas dizem para nós que nós não podemos ser egoístas. E este egoísmo frio, ele leva o ser humano a não ver e não suspeitar dos seus defeitos. E às vezes ele é muito grave, mas ele se aguça à vista para descobrir ou tentar enxergar os defeitos dos outros e alterar ainda eles mais, ou seja, acrescentar e acrescentar mais. Por isso que Jesus disse assim: não julgue para não ser julgado. Não julgueis com a intenção severa, desfavorável, de reprovação, a fim de não terdes igualmente a Deus como juiz severo para convosco. Porque senão a pessoa acaba se endeusando, né? São Paulo, ele deixou um alerta assim dizendo para nós: assim que nós não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. São Tiago, ele ainda alerta: irmãos, não falem mal um dos outros, porque quem fala mal do seu irmão e julga, fala mal da lei, e julga a lei. E se julga a lei, ele não é observador, ele se posiciona na condição de juiz. São Lucas ainda complementa: não julguem para não ser julgado, não condenem para não ser condenado, perdoem, e aí serão perdoados. O que me lembra é de uns salmos, né? Quando você julga o seu irmão, você não só julga ele, porque você tem que lembrar que a mesma mãe e o mesmo pai é o seu. Olha a posição. Quando você julga seu irmão, não pare para pensar nesse julgamento, porque o mesmo pai e a mesma mãe é o seu. O ensinamento que ele te deu é o ensinamento que ele me deu. E se eu julgar ele, eu estou dizendo que meu pai está ensinando errado, porque eu estou descredibilizando ele sobre a situação, embora eu possa estar com outra situação errada, de outra maneira, de outra forma. E aí os acontecimentos de discórdia, disputa e muitas outras coisas. O nosso santo irmão Aldo assim aconselhou no boletim do ano 2006. Um dos péssimos costumes do ser humano e que tem prejudicado a santificação e a vida. A mensagem do irmão Aldo traz assim: santificação do nosso povo é o mau costume de cada um cuidar da vida do outro. E o que fazem cuidando da vida do outro? Comentários. Mais o quê? Fofoca. Mais do que a sua própria vida. Este mau hábito, o que ele gera? Inimizade. A doutrina, olha só,
este mau hábito gera inimizade, ele magoa, ele gera descontentamento e tem magoado muita gente. A doutrina de Jesus é a mesma do Consolador e ela ensina a cada um cuidar de melhor a sua própria vida, a sua conduta, o seu falar, os seus negócios, a sua família. E se cada um cuidasse só da sua vida, tudo seria melhor. Não haveria inimizades, não haveria fofoca, não haveria intriga, nem mágoa, nem guerra e muito menos política. Olha o que o Santo Irmão falou, muito menos política, que só gera divisão e problemas graves tanto na sociedade quanto na família. A missão que Deus, o nosso Pai, deu aos homens é de promover paz e união, é de perseverar na fé e viver feliz com todos. Nunca ficar olhando, comentando, criticando a vida do seu próximo, pois cada um é responsável pelos seus atos e serão responsabilizados por eles diante da justiça divina. A Santa Forrosa, ainda quando estava na terra, ela sempre ensinava ao seu povo o seguinte: sejam simples como uma pomba, mas espertos como uma serpente. Ser simples como uma pomba é ser manso, é ser humilde de coração, não ser orgulhoso, não ser soberbo, e saber respeitar o seu semelhante, tratá-lo com dignidade, bondade, respeito e atenção. Esperto como uma serpente quer dizer o seguinte: ao perceber o perigo, a serpente ela foge e procura um abrigo seguro. Isso quando o Filho de Deus percebe que a conversa ela está trazendo para esse lado, ela tem que prestar atenção, porque pode ser uma cilada das trevas e vai colocá-la numa condição muito crítica, numa situação desfavorável, e ainda o seu nome vai ser utilizado como base que saiu dali. O que ela tem que fazer? Cortar a conversa ou seja, corta a conversa com educação, sai da imediação do laço a qual lhe foi armado. Há tantos assuntos bons para se conversar, fatos importantes que edificam a fé, enobrecem a existência do fiel apostólico a Jesus, a Santa Avó e ao Santo Irmão. Entretanto, o que sempre deve ser evitado são os comentários, fofocas e inclusive o juízo temerário da vida das outras pessoas. Nunca comentem com ninguém particularidades da sua própria vida, inclusive quando refere-se a alguém da sua família ou no seu currículo de amizades, no seu círculo de amizades, em que tem confiança, que muitas pessoas às vezes têm alguns segredos a qual não é eminente, mas não quer que ela se espalhe, e às vezes até mesmo falando de um arrependimento, de alguma coisa que fez de errado, e pedindo uma força, e a pessoa aconselhar e não transmiti-los, né? Para ninguém mais. Aí nunca comentem com ninguém essas particularidades, porque cuja pessoa que trouxe essa confiança, ela vai ficar desagradável, perder a credibilidade, e automaticamente a vida dessa pessoa ainda vai sendo defasada. Assim se expressou ainda o Santo Irmão Aldo: eu lhes afirmo assim, com convicção e segurança, sigam esse meu conselho. Se quiserem evitar problemas, perturbações e inimizades, sejam prontos, sim, para ouvir. As pessoas se querem colocar a te ouvir, beleza. Mas, quando tiver que dar uma resposta, presta atenção muito no que vai falar. E sejam tardios, né? Cuidem bem justamente da sua vida. Se coloquem à disposição de Deus para ser um utensílio nas mãos deles, um instrumento. Aqui diz assim, que é para dedicarem ao bem, procurarem sempre fazer o melhor de si e evitar estarem cuidando da vida do seu semelhante. Assim saberão respeitar o direito de todos. Portanto, se não puder ajudar, não
atrapalhe. Este é meu conselho, para que tenha uma vida feliz, abençoada, repleta de paz, de bênçãos de Jesus, nosso Senhor, da Santa Vó, o Espírito Consolador. O nosso Senhor, Ele ainda trouxe a vida espiritual, onde somos agraciados com muito privilégio, mas também nós somos incumbidos de grandes responsabilidades e que apontam para o nosso dia a dia, o dia de juízo em que seremos individualmente julgados por Deus, e aí cada um receber o galardão de acordo conforme o teor das nossas obras e do nosso coração. O nosso Senhor ensina, em primeiro lugar, que não devemos estar prontos para condenar as faltas dos nossos companheiros na sua caminhada. Antes olharmos para a nossa própria fragilidade e assim aprendemos a ser misericordiosos com o próximo, aí sim se colocando numa condição de ajudá-los a levar as suas cargas. Jesus, Ele não está proibindo com essa questão o uso da razão, mas iluminada pela verdade, para discernir o bem e o mal e condenar as más obras, pois a igreja ela foi dotada dessa autoridade para exercício da disciplina que honra e dignifica o Filho de Deus. Por isso que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo sempre aconselharam que nós devemos ser prudentes, sábios, observadores, praticantes da santa doutrina e disciplina, sempre considerando e amando uns aos outros como irmãos na caminhada em direção ao mesmo objetivo para o reino dos céus, compadecendo-nos e prontos para ajudar nas fraquezas alheias, de bem como sermos ajudados pelas nossas próprias fraquezas. Irmãos, rapidamente, juízo temerário, o que é ele mesmo? Nós falamos lá no início, né? Porque o que nós temos que entender, irmãos? Olha só, eu quero passar essa informação para os irmãos, que nós temos, irmãos, uma quantidade muito grande de questão de juízo, certo? Mas o que Jesus mais condenou é o que mais é usado, é o temerário. Por que ele se chama juízo temerário, né? Vocês viram lá no começo? Olha o que ele diz lá no início, quer ver? Eu vou fazer a leitura de novo para os irmãos. Juízo temerário é um julgamento apressado. Ele é baseado em impressões. Ele é baseado em informações. Quando alguém vem e diz assim, me disseram, opa, peraí, você viu? Não, me disseram. Opa, então, encerra o assunto. Me disseram. Quando eu vi, com meus olhos, eu tenho certeza da situação, mesmo assim eu não posso fazer justiça. Mesmo assim, eu não posso fazer justiça. Se eu tiver que argumentar alguma coisa, o melhor seria com a pessoa. E mesmo assim não é justiça. Porque quando me falaram, já não vem mais de mim. O juízo temerário é esse. E quando eu ouvi dizer, já vem mais de longe. Três palavrinhas, né? Arma secreta das trevas. Sabe por quê? A destruição não vem só por ti, para ti. Ela vem trazendo um monte de gente junto. Porque eu entro na posição da mentira.
E quando eu entro na posição da mentira, que pode ser uma mentira, eu tenho que colocar no meu pensamento, pode ser. É aquilo que o próprio boletim lá no final, Santo Romualdo falou, presta atenção, acalma-te os âmbitos, acalma o teu coração, observa porque pode ter inveja por trás, pode ter egoísmo, de pessoas que se endeusam e utilizam de situações, dizendo serem intitulados verdadeiros, e que só ele está com a verdade dentro do seu peito, torna-se arrogante, ninguém sabe mais que eu, me falaram e é verdade, já vem de longe. Irmãos, não foi só eu que passei por essa situação, muitos dos senhores passaram. Como que pode iniciar um juízo temerário? Eu vi o irmão da igreja, ele passou na frente do bar. Mas em vez de eu falar passou, eu disse ele saiu do bar. Mudei a palavra, lancei ela e ela vai. Você chega na igreja, todos ficam te olhando já. O juiz temerário tomando conta do coração, da alma, do espírito. Irmãos, e uma grande parte por não analisar, mas será que é verdade? Eu não acredito nisso. Peraí, eu vou ter que prestar atenção. Se ele continuar, tudo bem, é verdade. Mas quando eu gravo no meu coração, eu não presto atenção nisso. Eu coloco na minha memória e agora eu vou espalhar. Ou fulano de tal passou. Irmãos, eu dei sequência a ele. Nem cortar eu consegui. Nem ser eu o interruptor de desligar aquela mentira. Eu consegui fazer com que ela fosse interrompida. Eu continuei. Eu recebo uma mensagem no celular. Por isso que eu mencionei antes para os irmãos a questão do celular. Eu recebi a mensagem, irmãos, há poucos tempos atrás, não porque morreu alguém, lá uma imagem, apareceu um anjo na foto, nos céus, não sei o quê. Até no momento da coroação de Santo Romualdo. Aí procura na internet a foto apresentada no ano 2004, 2005, lá não sei aonde, que lançaram naquele ano. Olha como que funciona. Olha que funciona, como funcionam as coisas. Eu estou falando de uma informação errada, de uma informação mentirosa. Imagina uma informação de uma pessoa, porque aquilo era só uma foto. E mesmo assim vinha trazendo um exercício na mentalidade do ser humano, inclusive daqueles que olhavam ali, nossa, olha, eu vou mandar para fulano de tal, vou mandar para ciclano. Fazia uma corrente de uma mentira, e que ela não tinha ainda o âmbito de destruição ainda de ninguém. Mas já estavam influenciando o juízo temerário próximo que vinha em seguida. Ou seja, ela seria a porta aberta do juízo temerário. Eu não vou prestar atenção, não vou cuidar justamente se aquilo... É o que a mensagem diz. Tome cuidado, preste atenção. Não tome por iniciativa julgamento apressado. Eu torno-se arrogante quando eu faço isso. Porque ela é baseada em impressões. Ela não está baseada na realidade. Aí depois sim, aquela questão de tirar a trave do seu olho, Jesus diz assim, não é que às vezes você tenha um pecado, você está formando um dentro de você, e ele é grande, porque quando eu ajudo a destruir alguém, quando tem uma alma já dependurada no lamaçal das trevas, caindo no penhasco da escuridão, sendo derribado pelas influências das setas inflamadas que já estão sendo acertadas nela, em vez de eu se tornar um escudo, dizer eu vou interromper essa informação, eu acerto mais uma, eu lanço mais uma, porque ela vem até mim
eu não mando só para uma pessoa, eu mando para mais. E o que menciona ali daí? Se eu tenho nas minhas mãos a incumbência de fazer essa interrupção, eu posso ganhar aquele que está caindo. Porque às vezes nem é verdade. E mesmo que seja verdade, a gente não tocando nesse assunto e não sendo falado por outras pessoas para ela, no momento de socorro ela vai até você, até o Senhor, até a Senhora. Ele vai porque você não foi o motivo daquilo. Ele viu que você não chacotou ele em momento algum e você pode ser a salvação dele, ou seja, o instrumento de salvação. Ele vai lá perguntar: olha, estou passando por tantas situações, está difícil, todo mundo está me chacotando, eu não devo isso. E a gente vê uma sinceridade nas palavras, e a gente aí não tem aquela trave no olho. A gente não tem aquela trave no olho porque ela não passou a informação, ela interrompeu. Aí eu posso ajudar ele. Aqui o Jesus disse assim: primeiro tira a tua. Não, se eu não tenho, ou se eu já tirei, eu tirei quando ela chegou em mim. Eu não alterei, eu não joguei uma seta maior. Eu tirei. E se eu tirei para me enxergar a realidade. E agora que eu enxerguei a realidade, eu vou dizer para ele: não, olha, tenha confiança, fé e esperança, que tudo vai passar. E a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo está vivo, e eles vivem para te ajudar. Se levanta, sai daí, se levanta, você cantava bem, volta a cantar, você era um bom pregador, volta a pregar, você era um bom obreiro, volta a ser obreiro, você era um bom músico, volta a ser obreiro. A Santa Avó te precisa lá, ela te precisa. São obras que vêm de fora, não joga a culpa nos outros irmãos também, não joga, seja instrumento, não joga a culpa em ninguém, porque são setas que vêm das trevas, das forças das trevas. As pessoas apenas foram instrumentos e às vezes não foram orientadas o suficiente para entender que elas não podem fazer isso. De repente, no outro dia, aquela pessoa aqui, em qualquer lugar, num banco sentado, numa reunião, numa programação, ele com toda a alegria na sua alma, no seu coração, no seu espírito, por ela ter sido resgatado por alguém, cantando, louvando, ele exaltando a Deus, pela oportunidade que novamente teve. Os demais, muitos, ainda vão ter que se arrepender daquele pecado, e ainda vão ter que tirar aquela trave daí que já está no seu coração. Não mais do olho, porque está ali, e viu que foi um grande erro ter lançado uma palavra contra aquela pessoa. E quem sabe isso modifica ela a melhorar na sua posição. É por isso que a mensagem ela chama nós para nós nos envolvermos em todos os momentos, até finalizarmos a vida terrena. Cada um de nós vai ter o fim, de repente amanhã, de repente depois, nós não sabemos, estamos na fila, na espera, na expectativa, mas nós não precisamos ir morar naquele ambiente sagrado, naqueles céus, naquele ambiente que é infinito e que tem muitos lugares, naquele ambiente onde que mora Deus, onde mora o nosso Pai, o nosso verdadeiro Pai, o Pai da eternidade. É por isso que as recomendações nesses boletins, é por isso que nossa participação, nosso coração aqui aberto para entender, e de repente amanhã, em outros dias que vim alguma coisa semelhante, opa, peraí, foi falado, deixa eu prestar atenção, não vou repassar, vou cortar para mim saber se é realidade. E se eu puder voltar daqui para trás e ajudar, ou até falar, dizer, olha, para os demais, não façam isso, seja esse instrumento para ajudar a Santa Avó a tirar do coração, inclusive, irmãos, da grande família, essa influência que às vezes, que o Sandro Maldo falou, que às vezes traz brigas, discussões, inimizades e tudo que as trevas quer, mas que não pode acontecer em nosso meio. Não estou dizendo para os irmãos que isso está acontecendo,
mas podemos nos preparar, porque vai acontecer, vai vir, e muito, muito, muito mesmo. As trevas estão totalmente envolvidas para essa guerra que já travamos há mais de 50, 70 anos, desde 1954, mas que ela vai ainda futuramente, e ela com uma intensidade ainda maior. Vamos tomar muito cuidado, vamos ver conforme o Santo Arnaldo ensinou, que vai dar tudo certo. Amém. Irmãos, eu agradeço a sua participação, sua presença. Eu convido os irmãos para colocar-se em pé. Nós vamos encerrar nossa reunião fazendo a nossa oração. E amanhã eu convido os irmãos para novamente estarem aqui às 18 horas e conforme o desejo de cada coração em se apresentar para Deus, que assim o seja. Convido os irmãos para curvar a cabeça, fechar os olhos, vamos fazer nossa oração. Pai eterno e celestial, a nossa alegria ela se completa, inclusive porque agora estamos falando com o Senhor. Nessa oração, Pai, os seus filhos, eles debruçam o seu espírito diante da sua presença, da sua bondade, do seu amor, do seu carisma e da atenção especial que o Senhor tem por cada um deles, daqueles que estão longe daqui, nos seus lares, nas suas casas e que por motivos justos não puderam estar aqui presentes, daqueles que, quem sabe mais tarde em outras oportunidades, terão oportunidade para acessá-los, mas desses que estão presentes, eu rogo com intensidade ainda muito grande, para que essas orações sejam o clamor realmente específico, esperado como a esperança de uma criança, em se tornar uma pessoa adulta, em poder tomar atitudes, e atitudes coerentes, para o exercício da fé. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, Jesus bendito, através dessas mensagens está salvado quantas pessoas neste mundo, através da internet, quem sabe quantas famílias já foram restauradas pela sua presença na casa deles, pela sua bênção, daqui mesmo dessas congregações, dessa congregação inclusive de Itaquara. A Senhora Avó Bendita tem colocado sua mão poderosíssima, porque setas inflamadas chegam aos montes, e a Senhora sabe disso, em todas as demais também, da mesma maneira, porque somos uma grande família, e elas vêm com intensidades de destruição, de afetar, de lançar justamente o que contamina, o que traz dificuldades para a espiritualidade acontecer. Mas a Senhora e o Santo Irmão Aldo, com a razão muito maior, diante daqueles que lutam para que o seu exercício de fé não se acabe, para que a sua alma seja brilhante diante de tantas pessoas, seu espírito, sua coordenação ainda precisa ser, porque nós precisamos segurar essa estabilidade apostólica no meio deste mundo. Vó bendita, Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima, cuida de nós, cuida dos filhos desses nossos irmãos, das famílias, cuida desses que estão aqui nesta caixinha de oração, seus nomes, seus pedidos, pois eles clamam porque eles querem receber alguma coisa também, e eu rogo em teu santo nome, ó avó, se for necessário a misericórdia, entra com ela, junto com Maria Santíssima, junto com Jesus, com o nosso santo profeta, irmão Aldo, com os anjos dos céus, porque nessa estabilidade todos poderão ter o suporte divino e ter uma influência muito grande dentro da sua vida e do seu coração. Agora eu entrego todas as orações dos seus filhos nas suas mãos e rogo ao Senhor Pai bendito, nosso Criador, para que a bênção, a proteção e o amparo dos céus, diretamente do seu trono, recaiam sobre todos, juntamente com Jesus, com a nossa Mãe Virgem Maria e com o Santo Irmão Aldo e com a Santa Avó Rosa, possa abençoá-los, trazendo vida e paz e saúde a todos os presentes e aos internautas que nos acompanham. Amém. Está encerrada a nossa reunião. A paz do Senhor a todos e meu muito obrigado.